Fala pessoal que segue o canal do Criando Infância e para quem está chegando hoje, um olá também bem caloroso. E como prometido no último vídeo, hoje eu vou falar com vocês 5 estratégias que a gente pode utilizar dentro e fora da sala de aula para ajudar a criança não somente na postura, mas também na escrita. E como aqui o combo é completo, eu entregarei para vocês mais do que 5 estratégias. Nós faremos 3 blocos e dentro desses 3 blocos eu vou trazendo as dicas para vocês. Mas antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações. Eu sou a Susan, terapeuta ocupacional, psicomotricista, mestranda na área da educação. Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. O primeiro bloco que eu vou trazer aqui para vocês é preparar o corpo da criança antes da escrita. Como eu já falei bastante da propriocepção aqui nesse canal, eu sugiro que vocês voltem alguns vídeos, vou deixar um link na descrição, e entendam um pouquinho mais desse sistema. Para quê? Para que a gente possa usar essas atividades com êxito. Então, quando a gente fala preparar o corpo da criança, a gente está falando em preparar essa propriocepção, né? Ativar essa propriocepção, ativar a parte tátil, ativar todo o sistema. O máximo que a gente conseguir para que essa escrita seja eficiente. Então, quando eu falo dessas atividades, eu estou falando em empurrar paredes, a gente pode fazer uma brincadeira desse tipo, pular um pouco antes das brincadeiras, pode ser somente no chão, numa cama elástica se tiver, dar cambalhotas, todas as atividades que usem força, então a gente usa todas as nossas articulações para dar impacto para elas, a gente consegue ativar esse sistema que é um grande aliado na parte da escrita. Então, todas as atividades que a gente faça força, como também, vamos pensar em casa, né? Quando a gente carrega essa sacolinha de mercado, quando a gente empurra o carrinho do mercado, são todas as atividades que eu trago força para a criança e ela ativa esse sistema. Então, esse é o primeiro bloco. No segundo bloco, a gente tem uma parte muito importante, que é a parte de ajustes posturais da criança. Como eu já disse também, não adianta que essa criança fique voando o pé e não tenha uma base adequada para aquela escrita. Então, a gente precisa se atentar aos mínimos detalhes da postura da criança na carteira. Então, vamos lá alguns. Primeira coisa, então, pé firme no chão o tempo inteiro. Se essa cadeira ou carteira for muito grande para essa criança, a gente precisa entrar com um apoio para que esse ajuste dê a altura dela o suficiente. Aí, uma dica aqui também que é bem valiosa e bem legal, para as crianças que são muito agitadas, a gente pode usar apoios de pé diferentes, né? Variáveis. Então, como um elástico na cadeira, conforme ele precisa de movimento, ele pode movimentar esse pé, ou então também uma prancha de equilíbrio, onde ele pode sustentar esse movimento e não precisa ficar com o movimento em sala de aula, focando ainda mais na atividade escrita. Então, a primeira questão é o pé. Quando a gente sobe para a parte ali do apoio do glúteo, né, do bumbum, esse apoio ele precisa estar 90 graus. Por quê? A gente tem uma perna um pouco mais esticada ou um pouco mais dobrada do que o normal. Essa criança pode prestar atenção em outra parte do corpo do que propriamente na escrita, que é onde ela precisa. Para facilitar um pouquinho o entendimento do que é esse ajuste, eu vou deixar uma fotinha aqui no canto para que vocês entendam o ajuste biomecânico mesmo, tá? Então, vamos lembrar também um apoio no bumbum ali da cadeira. Se essa cadeira, esse assento, né, tiver muito grande do tamanho da coxa da criança, a gente pode entrar com um apoio atrás, com uma almofada e também, se for necessário, até um apoio embaixo para dar essa altura certinha. Vindo aqui para a parte do tronco, a criança não consegue escrever com eficácia se esse braço ficar voando na carteira. Então, ele precisa estar apoiado também no ângulo de 90 graus para dar esse apoio. Porque, lembrando, a escrita ela não começa da mão e dos dedos. Ela começa de uma percepção boa de tronco, uma estabilização de tronco, assim como uma escápula. Então, ele precisa estar ajustado, apoiado, para que essa escrita saia devidamente. E quando a gente fala na parte um pouquinho mais superior ali, ocular, tem crianças que vão muito bem, a grande maioria, que a gente vê que elas olham para a mesa e não tem nenhuma dificuldade na escrita. Mas outras crianças precisam de um apoio inclinado para escrever. Então, ao invés de ela escrever dessa forma, né, bem paralela com a mesa, ela vai escrever um pouquinho inclinado. Isso vai facilitar para ela esse acompanhamento de coordenação visuocular e também de coordenação motora fina. Então, esses ajustes são imprescindíveis. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns desses
todos os estilos que eu disse, como base tátil, de assento, esse plano inclinado também, caso vocês precisem. Então, finalizamos o segundo bloco. E o terceiro bloco, então, que a gente vai falar aqui, são as atividades fora de sala de aula. Como eu falei, a escrita, ela não começa a partir da mão, ela começa a partir do corpo. Então, se eu não tenho percepção desse corpo, se eu não tenho entendimento do que ele precisa fazer, para onde ele precisa se movimentar, essa escrita ela vai ser falha. Então, precisamos de atividades de subir em árvores, pular pequenos locais que precisam desse apoio. A gente pode usar a trave do gol para se pendurar quando e muito bem seguro, porque já tivemos muitos acidentes aí ao longo do Brasil com isso. Então, teoricamente, não precisa ser ali, né? Ele pode ser em qualquer lugar que dê para a criança se pendurar, porque vai estar estimulando o fortalecimento do cinturão muscular, que é a base da escrita, e também atividades de corrida, de coordenação, onde ela tem que ir de um lado para o outro, fazer círculos, para que ela entenda toda essa movimentação. Então, esse é o terceiro bloco que eu trouxe para vocês. Eu vou deixar na descrição, detalhado ali, quais foram as atividades que eu coloquei para vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, uma última reflexão que eu gosto sempre de trazer quando eu falo de escrita é que o nosso cérebro está maduro para a escrita por volta de 7 anos. Antes disso, gente, vamos fazer estimulação para a escrita. Então, não fique forçando o seu aluno caso ele ainda não esteja preparado. Invista nas atividades corporais e depois, nas corporais globais, né? E depois para essa parte mais fina, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou, compartilha com quem precisa ouvir isso. E espero que essas dicas tenham ajudado. Até mais.